Ernesto Moreira Rosa, mais conhecido pelo Sr. Rosa. Data e local de nascimento? 24 de 9 de 47. Contexto anticombatente. Com quem vivia antes de ser mobilizado? O que é que eles faziam? A ocupação, a profissão? A profissão era funcionário administrativo e vivia com os meus paizinhos, não é? E, Que infelizmente já não os tenho. e o que é que eles faziam, os seus pais? O meu pai era serralheiro e a minha mãe era funcionária da Assistência aos Tuberculosos. E estudou? Sim, 5º ano incompleto. Teve alguma ocupação ou profissão antes de ser mobilizado? Tinha, era o emprego que eu tinha. Para que ex-colónia foi mobilizado e em que ano? Fui para a colónia de Moçambique e foi em 1969. Lembra-se do dia em que recebeu a notificação de que iria para a guerra? Completamente. Foi uma tristeza que até deu direito a chorar. Agarrada à minha mãe. E a minha mãe ao filho. Foram mobilizados mais rapazes do seu local de residência? Não fui o único. Agora vamos falar das vivências durante a guerra. Que tipo de treino militar recebeu antes de partir e onde? Foi no Regimento de Infantaria número 6 e depois daí, que é no Porto, e depois daí fomos para a quinzena de campo para Viana do Castelo. Debaixo de chuva, desde o Porto até lá. Como foi a viagem? O embarque? Quanto tempo durou e como decorreu? Então o embarque durou mais ou menos 15 dias, mais coisa, menos coisa, e com uma grande tristeza. Pronto. É que eu ia, mas não sabia se vinha. Quer falar mais alguma coisa sobre a viagem? Não, quer dizer, a viagem foi péssima, a comida foi péssima, dormíamos em cima dos colchões, sem cobertores, sem lençóis, sem nada, e aquele cheirinho muito agradável cá embaixo no porão. A comer péssimo. Em que quartel ou base ficou? A ida para lá, Sim, quando chegou lá. fiquei em Lourenço Marques. E depois há um pormenor. Era para ficar em Lourenço Marques e colegas meus ficaram em Lourenço Marques e foi naquela altura que se virou o barco onde eles iam. Uma percentagem deles foram todos comidos pelos crocodilos. E eu era para ter ficado lá, mas fiquei na Nampula. Já não tinha que ser. Pois. Foi a primeira, foi a segunda, a terceira se calhar ficava lá. E ficou junto com alguns homens da sua terra? Não, fui com alguns que fizeram a recruta comigo e foram mobilizados comigo, mas não era da minha terra. E que funções ocupou? Chofer do capitão. Mas é soldado? Ou Sim, seu posto? Não tinha o 5º ano. Condutor. E quanto tempo esteve mobilizado e se foi sempre no mesmo local? Quanto tempo é que eu estive mobilizado? Então aquilo foi do prazo de 2 semanas e estive sempre no mesmo local, no Porto. Depois do Porto fui para Viana do Castelo fazer a quinzena de campo e depois aí seguimos. Pronto, mas estamos a falar no contexto da guerra. No contexto da Sim, guerra. Exatamente. Então, pronto, fiquei em Nampula, de Nampula fui para a zona 100% perigosa, que era Maniamba. Depois de Maniamba fui para outra zona que era a 100% de guerra, perto do Lunho, foi onde eu tive o acidente. E quando falou nas funções, estava a falar das funções da guerra? Sim. E como é que foi a adaptação? Foi péssimo. Pronto, aqui é tentar perceber sobre o contato com o diferente território, a paisagem, a biodiversidade, o clima, as línguas, a cultura, falar de uma forma geral. O clima, pronto, era um clima mais ou menos como o nosso. A língua, pronto, havia lá também muitos pretos que falavam também mal o português e a gente mais ou menos percebíamos. E arranjei amigos pretos, inclusivamente o cozinheiro dos oficiais, deixava, ao fim dos oficiais comerem, deixavam um petisquinho para mim, no fogão. E depois dizem, nossa, quando puder, à noite vai ao fogão, está lá um petisquinho para si. Pronto. Nunca tratei mal um preto,
Aliás, eu até queria vir para a metrópole comigo. Não fazia como muitos que escravizavam os pretos, não. Ok, então teve uma boa adaptação. Quer dizer, ao princípio custou-me um bocadinho, mas depois com o tempo fui-me adaptando, não tinha outra hipótese. E como é que era a vivência cotidiana no quartel? Os horários, a rotina, a divisão de tarefas? Pronto, os horários, tínhamos horários para a gente ir almoçar, tomar o pequeno almoço, e depois aquele que tivesse castigado ia para a cozinha lavar a louça. E a rotina? A rotina era mais ou menos boa, principalmente quando a gente estávamos no sul, saíamos à noite, vestíamos à civil, íamos para o cinema. Agora pior. Mas durante o dia? Durante o dia tínhamos, quando tínhamos que fazer, mas normalmente tinha sempre, ou era limpar as casernas, ou era limpar as casas de banho, que a mim nunca me aconteceu, ou era para ir para o refeitório e distribuir as comidas. Pronto. E depois tínhamos lá o primeiro comandante, que aquilo era uma maravilha, não é? Ao contrário. Uhum. Não tínhamos autorização de ter a barba grande, não tínhamos autorização de ter o cabelo grande, fazíamos a formatura de manhã à meia da tarde e à noite. Ele dava só lhes passar assim o dedo na nossa cara e dizia logo: vai para a barbearia porque eu não te quero com a barba grande. Era 100% militar. E como contactavam com a família em Portugal? Através do aerograma. Quando chegava o avião, lá à pista, aquilo era ver aquele que chegava primeiro. Eu, por acaso, nunca tive essa situação, mas havia lá alguns que iam pensando que tinham correspondência, depois quando não tinham ficavam. De rastros. Mas a minha mãezinha, todas as semanas me escrevia 1 e 2 aerogramas e eu respondia-lhe. E então a primeira coisa que ela fazia era: filho, quando é que tu vens? Está quase, ainda falta tanto tempo, ainda falta tanto tempo. Não é fácil, é isto o que nós passamos na nossa juventude, era o que esta juventude agora devia de passar. Deixou namorada ou esposa em Portugal e correspondiam? Esposa não deixei, mas deixei madrinha de guerra, que depois acabámos por, quando cheguei, de namorarmos. E namoraram muito tempo? Desde que eu estive lá fora, 2 anos. E como é que funcionava teve uma madrinha de guerra, e como é que funcionava essa relação? A relação era boa, pronto, a gente... Era uma relação de correspondência? Sim, e correspondência e fotografias. E recebiam notícias de Portugal? Sim. E quem é que lhe dava essas notícias? Era a mãezinha. E a madrinha de guerra também? E a madrinha de guerra também. Como era a vossa alimentação? Como era o acesso à água? Se caçavam, pescavam e quem cozinhava? A alimentação era 5 estrelas, ao contrário. Comíamos a nossa refeição numas latas de folha, que eram as latas dos ananases, as conservas de ananás. E às vezes aquilo, só o aspecto de olhar, aquilo tirava logo o apetite. E como é que era o acesso à água? O acesso à água, pronto, quando a gente precisava de água, quando a gente precisava tomar banho, íamos cá embaixo ao rio, bebíamos água do rio e tomávamos banho. E caçavam, pescavam? Não, em Maniamba não havia nada disso. Ok, e quem é que cozinhava? Eram os cozinheiros lá do quartel, que eram muito asseados. Principalmente o cabo da cozinha, tinha as calças, se ele tirasse as calças ficavam de pé. Era só sebo. Está a ver? O asseio que era fazer a comida. E tinham assistência médica no quartel? Tínhamos lá médico. E como é que funcionava? Funcionava bem. Quando precisávamos íamos ao médico. Ele vivia lá na Machamba e quando a gente precisava entrava em contacto com ele e ia lá ao quartel dar consulta. Quando foi ferido, foi socorrido e evacuado por uma enfermeira paraquedista? Não. Foi necessária a sua evacuação para Portugal? Não, porque como foi só o braço e fiquei aleijado do braço, agora se tivesse sido amputado, isso vinha logo para Portugal. E como já estava cá, já meio ano que me faltava, portanto, não vi. Mas fiquei sem fazer nada lá no quartel. Tinha gesso daqui até aqui. Tem alguma memória das enfermeiras paraquedistas? Não, nunca.
Tenho a impressão que lá no mato nunca vimos, mas no sul ainda vi uma ou duas. A única coisa que eu ouvi era à noite, quando estávamos nas tendas de pano, eram os leões e as hienas a roncarem lá ao pé das tendas. Foi a única coisa que eu ouvi e ouvi. Como é que se ocupavam nos tempos livres? Nas canções. E à noite fazíamos um grupozinho e depois cantávamos. As canções estão todas ali escritas. Uhum. E como é que passavam os feriados e as festas? Tipo o Natal, a Páscoa, os aniversários? O Natal era a coisa mais alegre que nós tínhamos, ao contrário. Está a ver, não está? Então, a tristeza, não estamos ao pé da família. Mas pronto, depois havia aquele que tinha mais espírito de brincadeira, depois havia outros que, eu no meu caso, começava logo os olhos a arrasarem-se de lágrimas, não é? Porque eu pensava no meu irmão e pensava em mim, e pensava na minha mãe e no meu pai que estavam sozinhos, sem os filhos. Que a minha mãe só soube do acidente quando eu cheguei a casa. Quando tirava fotografias punha sempre o braço por trás das costas para ela não ver. E quando cheguei a casa, fechei-me no quarto, fechada a chave, tive logo um tempo a chorar, e a baterem-me à porta, abre a porta. A pensar assim, mas se eu não fui para lá assim, porque é que eu estou assim? É que eu estou aleijado do braço. Porque a estupidez do médico, eu parti o osso por aqui. Em lugar de me colar o osso direito, não, colou-me o osso assim. Mas eu já lhe vou fazer essas perguntas. Pronto, falou do Natal, depois da Páscoa também, como é que era ou Natal ou Páscoa, era um dia como outro qualquer. E como eram os contactos com as populações locais? Olha, estávamos num sítio que o contacto com as populações, era bom dia, então, Moé, está tudo bem? Está tudo bem. Mas também a população era muito pequena. Era meia dúzia de palhotas, era muito pequena. E depois fomos para outro sítio que realmente, havia já mais população civil, mas havia sempre aquela diferença da população olhar assim de lado para a gente, nem que a gente fôssemos os culpados daquilo que estava a acontecer. Aliás, até se não fôssemos nós, se calhar mais metade deles tinha lerpado. Mas pronto. E contatavam com outros portugueses na zona em que estavam colocados? Mas contatávamos mais na parte do sul, porque havia lá um cinema e nós íamos ao cinema, mas aquilo era espécie de uma sociedade e os sócios da sociedade, assim que viam os militares entrar, começavam logo a olhar de lado. Não encaravam muito bem a população que encarou muito bem os militares foi a população de Lourenço Marques. E quais eram as principais dificuldades que enfrentavam no vosso dia-a-dia? Era o tempo que nunca mais passava. Ainda falta tanto tempo. Está quase. Era a preocupação que a gente tínhamos, era essa. Mas não teve contato com o inimigo? Não, por acaso não, porque quando eu tive o acidente, vi as pegadas dos indivíduos no chão, mas não, porque eles piraram-se, eles fugiram. E como é que viveu a sua participação na guerra? A minha participação da guerra foi aquele caso de dizer assim, eu tenho que ir, não posso fazer outra coisa a dizer que não. Mas não foi de vontade, claro, conforme todos os outros foram. Também ninguém ia de vontade. Era uma coisa obrigatória. E quando esteve lá, como é que vivia, como é que lidava com esses sentimentos todos? Com muitas saudades da minha família. Uhum. Existem outras memórias ou histórias que gostaria de partilhar, que aconteceram lá? Olha, a maior história que eu quero partilhar foi o acidente a mina que eu arrebentei. Uhum. Não foi fácil e eu fiquei assim, e o outro meu colega, que também era condutora, ficou sem os dentes, partiu o maxilar todo. Mas como é que foi? Porque ele ia a conduzir e eu ia ao lado dele. E nós chegámos a um caminho que era só areal e comecei a ver pegadas das botas dos indivíduos. Disse para o Ferreiro, que era o comandante da coluna, Ferreiro, e se calhar foi o nosso pelotão que veio picar a picada. Andámos mais um bocado, já não se via nada, depois mais um bocado começámos a ver.
Ferreira, olha, está a ver o chão. Isso é o nosso pelotão. Está bem, está. Quando ele disse que era o nosso pelotão, eu só me lembro de estar no meio de um fumo preto. No meio de um fumo preto. E quando vejo o meu braço ficar todo, eu assim, pronto, já estou. E depois olho Mas houve uma explosão? Sim, então, houve uma explosão tão grande que deixou o carro assim daquela maneira. E lembra-se de ouvir isso? Completamente. E é uma coisa que nunca mais me sai da memória. Eu estou a falar aqui e dá-me a sensação que eu estou a ver o acidente. E olho para o meu colega e digo assim, é para o Paulino, olha, ficou com o maxilar todo partido, os dentes todos pendurados. Eu fiquei com o braço, fiquei com a cara toda inchada, toda cheia de sangue pisado, levei um corte aqui na perna, que ainda cá tenho, fiquei com o lábio cortado, por isso é que eu estou a usar bigode desde que cheguei, tenho aqui um alto, fiquei com o lábio cortado e fiquei com o pé todo negro. E o que é que vos escorreu? Foi, entretanto, chamámos o helicóptero, lá o Ferreira chamou um helicóptero, eu fiquei logo deitado numa maca, que eu já não podia levantar, e fomos evacuados para o hospital de Nampula. Estava lá um colega meu da minha companhia, falei-lhe e ele começa a olhar muito sério para mim e diz-me assim, porque eu fiquei com a vista toda cheia de sangue pisado. Quem és tu? Tu não me conheces? Não, sou fulano. O quê? Epá, mas depois tive o que acontece. Epá, que sorte tu tivestes. Portanto, foi zona 100%. Foi. E teve muito tempo no hospital? Mas há uma coisa um pormenor do seguinte, é que eu andava aflito a minha coluna. E depois disse ao capitão que precisava de ir ao hospital. E então marcaram a consulta e eu fui. Nesse dia que eu tive o acidente, era para ir para o hospital por causa da minha coluna. Tal foi a viagem que fica no estado em que fiquei. E continuo a sofrer da minha coluna, não é? E ficou muito tempo internado para recuperar? Tive parece-me que 2 semanas no hospital de Nampula, e depois de vez em quando ia a Lourenço Marques ao hospital, e aquilo era tão bom que ficava deitado no chão a dormir ao pé das casas de banho, porque não havia cama. É isso que muita gente pensa, que a gente fomos porque quisemos, conforme há muita gente que diz, então, vocês dizíamos que não. E quem é que ia dizer que não? Tu não deves ter a noção do que era aquilo, antigamente. E tem assim alguma história que gostaria de partilhar com os nativos, assim alguma coisa assim que o marcou mais, que lhe aconteceu? Esta foi uma delas, e depois havia uma altura que a barriga começava a dizer que estava com fome, porque não havia comer. E o pouco comer que havia, aquilo nem para os queijos servia. E nós já tínhamos outra hipótese. O que me valia a mim, depois no sul, em Nhaminga, foi o Pertito, o cozinheiro dos oficiais, que deixava-me todos os dias lá o petisquinho lá dentro do forno do fogão. Era o que me valia. Mas depois havia aqueles... Epá, dá-me um bocadinho, pá, deixa-me tirar aí uma garfada aí do prato. E pronto. E depois, em lugar de ser para 1, era para 6. Não foi fácil, não foi fácil. Aliás, a guerra só deu foi cabo da juventude. O meu irmão também veio com uma grande doença lá como a preta lhe pegou, e depois veio para cá, teve que andar no hospital e essas coisas todas. Não é? E quando é que voltou para Portugal? Voltei para Portugal em junho de 2071. Saí da Gar Marítima de Alcântara e cheguei da Gar Marítima de Alcântara. E depois ficámos toda a noite até outro dia de manhã ao largo, e aquilo ninguém conseguiu descansar, não é? Aquilo dava gritos, dava pulos, toda a gente, pá, que aquilo era o fim da macacada. E quando regressou a Portugal conseguiu encontrar emprego? Bem, porque eu tinha o meu emprego e fui cumprir o serviço militar obrigatório, portanto tinha o meu emprego seguro. Eu assim que cheguei, descansei uns dias de férias e fui logo para o emprego. Porque não é conforme é agora. E que marcas a guerra deixou em si e na sua família? Principalmente a minha mãe deixou assim um bocado, e na minha mãe e na minha avó, porque no dia que eu cheguei a minha avó teve uma alegria tão grande que estávamos a ver aquela que se ficava. Teve o médico à cabeceira da cama e tudo.
E a sua mãe? A minha mãe, claro, abraçava-me, chorava-me, apertava-me, eu apertava a minha mãe, ai meu querido filho, já chegaste, ai eu já tenho o meu querido filho, já tenho. Todos os dias ia à igreja agradecer. E as marcas que lhe deixaram em si? As marcas, pronto, a maior foi o acidente que eu tive, mas eu também era uma pessoa que não criava conflitos. Não. Todos nos dávamos bem, lá havia aquelas macaquices de vez em quando, depois um chateava-se, outro chateava-se, depois passado um bocado já não era nada, porque nós tivemos que nos habituar a vivermos todos em comunidade. Uns conhecíamos antes de irmos, outros não os conhecíamos, a gente fomos obrigados a criar a amizade. E como considera a experiência vivida na guerra colonial, de uma forma geral? Eu acho que, além daquilo que a gente passou, acho que foi uma coisa que deu a muita juventude abrir os olhos e saber o que é passar, coisa que agora não há. Passámos fome, passámos sede, passámos frio, aguentámos chuva. Eu fui desde a estação dos comboios, quando fui para a quinzena de campo, desde a estação dos comboios de Viana do Castelo até à Serra, sempre debaixo de chuva, O outro dia queria falar, não tinha fala. Ia lá uma senhora que o marido era pescador, tinha uma porção de filhos e, claro, veio logo ter comigo. Ai, nossa, eu quero dar a comer aos meus filhos e não tenho que comer. Queria pedir se o vosso capitão, se os restos que não deitasse fora. E eu fui ter com o capitão, passa-se isto assim, coitadinha da senhora, não tem que comer, o marido é pescador. Mas isto é em Portugal? Em Portugal já. Antes da gente ir. Diz ela assim, então diz lá à senhora que esteja aqui todos os dias à hora de jantar. Ela ficou satisfeitíssima, abraçou-me, e eu estive internado no hospital porque eu perdi a fala, por causa dessa chuvada toda que eu apanhei. E então, quando saí do hospital, ela, coitadinha, estava lá sempre com ovos para eu fazer esmadas para melhorar. A senhora não me traga nada. Dê aos seus filhotes, que eles, coitadinhos, se calhar precisam. Não, só aquilo que o senhor me fez, não há dinheiro nenhum que pague isto que o senhor me fez. Todos os dias lá estava. E depois era aqueles que me elogiam, pois, dá-me um bocadinho a mim, toma lá, como lá o resto. Era assim que nós vivíamos. Era toda em comunidade. Porque já estávamos no sul. Que recomendações deixaria aos mais jovens com base naquilo que viveu? Que deviam ter essa experiência. Saber o que é passar. Felizmente, eu nunca tive necessidade de antes de ir para a tropa. Porque a minha mãe era funcionária do Estado. O meu pai também trabalhava. Não tínhamos riqueza, mas também não tínhamos assim necessidade. E, no entanto, quando fui para a tropa e para o ultramar... Então acha que os mais jovens deveriam... Sim, completamente. Aliás, eu até era a favor do serviço militar obrigatório. Porque era uma coisa muito boa para esta juventude, saberem o que é passar. Saberem o que é passar e saberem o que é a necessidade. E como é que gostaria de ser recordado? Quer dizer, eu não sou assim uma pessoa assim para ser recordado. Eu fui lá porque fui obrigado, não fui de livre vontade. Não pude dizer que não. Eu estava dentro do barco e olhava cá para baixo para o mar e disse, se não fosse cá para coisas, eu mandava-me do barco abaixo e já não ia para o ultramar. Mas depois tinha logo outro pensamento e dizer, não faças isso. Não é fácil.